pessoal, está no ar o Câmara Entrevista e o assunto hoje é trânsito. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Vera Machado, que é educadora de trânsito da Prefeitura de Pouso Alegre, que vai passar para a gente todas as informações a respeito de uma semana muito importante que começa já semana que vem, e a gente vai falar sobre isso agora. Tudo bom, Vera? Boa tarde, Cindy, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Estamos realmente aí às vésperas, né, da Semana Nacional de Trânsito e temos muito trabalho pela frente. Nós vamos dar início na segunda-feira, dia 19. Porém, a semana ela é nacional, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. O Brasil todo celebra, né, a Semana Nacional de Trânsito do dia 18 ao 25 de setembro. Porém, nós vamos trabalhar os dias úteis, do dia 19 ao dia 23. Então, daremos abertura no dia 19, segunda-feira. E qual que é a programação dessa semana, Vera? O que teremos aí para a população? Está bastante intensa. Nós vamos ter no decorrer da semana blitz educativas com a Polícia Militar, com toda a equipe. Teremos também conscientização nos semáforos, em vários pontos da cidade. Nessa conscientização no semáforo, a gente conscientiza tanto o condutor quanto o pedestre, tá? Então eu falo assim que ambos têm direitos e têm deveres a cumprir também. Então, ambos serão conscientizados, ambos serão gratificados ali por uma boa ação, né? Por cumprirem a legislação de trânsito. Então, nós estaremos com toda a equipe nos semáforos e em vários pontos da cidade com blitz educativa. E no dia 23, que é sexta-feira, nós teremos na Praça Senador José Bento, às 9 da manhã, uma simulação de primeiros socorros, com a equipe de resgate da artérias e com o corpo de bombeiros. Então, nós teremos ali a presença de vários alunos do município que irão participar, né, assistindo aí essa simulação. Eu deixo também o convite a toda a população. Será na sexta-feira? Será na sexta-feira, dia 23, às 9 horas da manhã, essa simulação na Praça Senador José Bento, em frente à Catedral. E no dia 23, ainda, às 15 horas, teremos outra apresentação com alunos do município, das escolas municipais e estaduais, lá na praça, a praça perto lá do serviço, a praça... João Pinheiro? João Pinheiro. A pracinha João Pinheiro, ali, tão conhecido ali pela feirinha e tudo Sim, mais, que é pertinho da Secretaria de Trânsito, né? Exatamente, fica ali em frente, né? É a nossa vizinha ali, a nossa praça, que eu falo. Então, nós estaremos lá às 15 horas, lá na Praça João Pinheiro, com os alunos fazendo uma apresentação sobre o trânsito. Aí, nesse horário, às 15 horas, teremos a apresentação dos alunos da Escola Monsenhor Mendonça, né? O CI Monsenhor Mendonça, da Escola Dom João Rezende e da Escola Professor Joaquim Queiroz. Que são as escolas ali dos arredores. Escolas, exatamente, dos arredores da praça. Mas também o convite fica aí para todos, né, participar, assistir essa apresentação aí dos alunos. Todos em prol aí de um trânsito melhor, não é assim? Ô Vera, a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar o nosso papo oficial aqui, a respeito da importância das crianças e dos jovens se conscientizarem o quanto antes a respeito das leis de trânsito para se tornarem aí cidadãos mais conscientes, mais assim, cientes do que eles têm direito e do que eles têm dever, né? Exatamente. Eu falo que as crianças, eles são nossos multiplicadores junto aos seus familiares. Então é por isso que a gente investe muito nas palestras com as crianças, desde a pré-escola até o ensino médio. Então nós fazemos muitas palestras de conscientização nas escolas. E eu vejo isso como os nossos multiplicadores. E eu tenho certeza de que eles são. Eles chegam em casa, eles puxam a orelha dos pais, quando os pais saem sem o cinto de segurança, quando usam o celular ao dirigir, enfim, eles são nossos multiplicadores e a esperança é de que eles, sendo conscientizados desde pequenos, quando forem adultos, serão com certeza condutores melhores, né? Serão condutores mais gentis, terão mais respeito pelo outro, pela vida, porque eu falo que o trânsito, acima de tudo, são vidas. E são essas vidas que precisam ser preservadas no trânsito.
Com certeza, igual tá escrito aí na sua camiseta, que é a camiseta da campanha, né? Sinal verde para a vida. Sinal verde para a vida. E é isso que nós queremos, né? E nós contamos com as pessoas que se vistam a camiseta conosco, né? Sim. De sinal verde para a vida. Porque eu falo assim, o que falta hoje no trânsito? A gente vê muita imprudência, vê muita falta de paciência, muita falta de respeito, não é? Então, à medida em que cada ser humano se conscientizar, cada condutor, motorista, ciclista, pedestre, se conscientizar de que ele pode fazer o seu melhor no trânsito, a mudança está dentro de cada um de nós. Então, à medida em que eu fizer o melhor, você fizer o melhor, o outro fizer o melhor, com certeza nós teremos o trânsito que nós sempre sonhamos. Só que é complicado à medida em que as pessoas acharem que só tem direito, que só tem direito, que só tem direito e não tem deveres, fica difícil porque não existe cidadania completa quando o cidadão fala que ele tem direito e nada mais, não é? Exatamente. Então eu falo assim, a cidadania é absoluta, completa, ela é aquela cidadania onde o cidadão fala, não, para eu reivindicar os meus direitos, primeiro eu preciso cumprir com meus deveres. Então a partir do momento em que isso acontece, né, lá no trânsito também isso irá acontecer, nós teremos trânsito mais gentis, nós teremos trânsito mais seguros. E o nosso objetivo é esse, despertar na consciência de cada pouso-alegrense. Eu falo que o trânsito está horrível no Brasil todo, né? No mundo todo, precisando ser melhorado, precisando ser conscientizado. As pessoas têm cada vez menos paciência, né? E depois da pandemia, eu não sei se podemos chamar isso de um período pós-pandêmico, mas as pessoas voltaram piores, o trânsito está pior. A postura de muitas pessoas, não generalizando, lógico, né? Nós temos muitos cidadãos excelentes, que cumprem com seus deveres, que cumprem as leis, não é? E que faz o seu melhor no dia a dia. Mas eu falo que alguns precisam melhorar realmente. E o pós-pandemia fez com que as pessoas voltassem para a rua, ao invés de refletir o que poderia ser melhor, o que eu posso fazer para melhorar a minha cidade, a minha rua, o meu trânsito, enfim. As pessoas voltaram mais impacientes, mais intolerantes. E o trânsito é feito de pessoas, não é? E as atitudes das pessoas vão refletir lá no trânsito, né? Então eu falo que o ser humano ele precisa resgatar esses valores aí perdidos no tempo, colocar isso em prática, verificar no que ele pode melhorar para que o trânsito melhore também. Porque são vidas, e são vidas que precisam ser preservadas. Com certeza. E aí o pessoal lá da Secretaria de Trânsito preparou um material educativo muito legal. Olha só, com a responsabilidade de todos, nosso trânsito melhora a cada dia. E esse material, né, Vera, que estava explicando pra gente, ele vai ser distribuído nos faróis, em toda a cidade, nas escolas. Nas blitz educativas, tá? Nós também mandamos fazer o lixocar ficará pronto hoje à tarde, com o tema da semana, né, do trânsito, que na verdade esse tema é escolhido pelo Detran, ele já foi escolhido no começo do ano, para que todas as atividades, as ações voltadas para o trânsito sejam em cima desse tema, que esse ano é Juntos Salvamos Vidas. É um tema muito forte, né? E eu falo que juntos salvamos vidas, à medida em que nós, como condutor, respeitamos o cruzamento, à medida em que a gente respeita o semáforo, não é? Então, juntos salvamos vidas, quando entendemos que quem está no outro carro é um ser humano e são vidas também. Então, juntos salvamos vidas, à medida em que nós respeitarmos as leis, respeitarmos o outro como ser humano, não é? Então, juntos vamos salvar vidas. E aí, por isso que a gente tem que vestir a camisa do sinal verde para a vida. Para a vida. Né? E é legal que esse folder que eles prepararam tem algumas dicas do lado de trás. Por exemplo, não utilize o celular enquanto dirige, respeite as sinalizações de trânsito, os limites de velocidade, use o cinto de segurança, se beber não dirija, transporte de crianças apenas com equipamentos de proteção. Então, são dicas aí que todos nós deveríamos seguir, deveria fazer parte aí do nosso cotidiano, mas que muitas vezes esquecemos. E aí, com isso, esse material complementar que eu achei muito legal. Esse aqui foi feito especificamente para as crianças, que é como se fosse uma avaliação que as crianças fazem com os pais. Aí tem os personagens que são a Aparecida, o Jacinto, a Ana Faixa e
o sinaldo. E aí, vamos supor, tem aqui esse bloquinho que as crianças recebem, saiu com o papai de carro. Papai dirigiu em alta velocidade? Marca um xizinho. Mexeu no celular enquanto dirigia? Ô xizinho. Então tem várias aqui, vários pontinhos que os papais vão aí recebendo das crianças, papais, tios, vovós, para poder analisar como que os nossos adultos estão agindo referente ao trânsito. Eu achei muito legal. Na verdade, esse talão é um talão de multa mirim. Multa tá? mirim. Que nós realmente deixamos com as crianças e, como eu já te disse, eles são nossos multiplicadores, né, junto aos seus familiares. Então, aí eles vão agir como um agente mirim, tá? Autuando os pais no que eles cometerem aí de infração. Tá? Muito legal, muito bem bolado, porque as crianças vão aprender e ensinar brincando, se divertindo. Exatamente, né? De uma forma lúdica, né? As crianças vão fazer com que, conscientizando os pais aí dessa maneira lúdica e aprendendo ao mesmo tempo. Porque como a gente estava falando, às vezes os pais eles não têm essa consciência, às vezes fizeram autoescola lá um tempo atrás, nem tiveram a possibilidade, a oportunidade de estudar a legislação. Exatamente, né? O Código de Trânsito nem existia. Nem existia. Nosso Código de Trânsito é muito novo, né? Ele foi criado no ano de 1997. Então, ele tem 20 e poucos anos, é muito novo. Esses condutores mais antigos, realmente, passavam pela autoescola, já saíam com a carteira e... Tiravam com o próprio carro, né? Exatamente, Então, era uma outra realidade, não é? Mas, assim, voltando para a nossa realidade hoje, o nosso objetivo é exatamente esse, né? Conscientizar as pessoas de que cada um pode e deve fazer o trânsito melhor, né? De que cada um pode aí vestir a camisa do sinal verde para a vida e juntos salvar vidas, conforme o tema desse ano, não é? E o nosso objetivo é exatamente esse. Eu falo assim que temos que ter essa consciência, temos que ser mais gentis, temos que ter respeito no trânsito, temos que ter prudência, não é? Porque é a vida que pede passagem. Então, com certeza, precisamos colocar isso em prática. Com certeza. Pessoal, vamos dar um breve intervalo aqui no nosso Câmara Entrevista para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo também na nossa cidade e voltamos em breve para continuar esse papo super importante sobre educação no trânsito. Vamos falar do IPREM, Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre. O IPREM cuida da previdência dos servidores públicos municipais. Todos os meses, os servidores de Pouso Alegre recebem um salário, mas uma parte desse salário é descontada e vai para o IPREM. O município, através da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, também contribui para a previdência dos seus servidores. Seguindo a Resolução 3.922 do Banco Central, o IPREM pode aplicar o valor recebido em títulos públicos federais e fundos de investimento. Com o passar dos anos, o dinheiro aplicado se rentabiliza e retorna para o IPREM. O IPREM utiliza esse dinheiro para pagar as aposentadorias por idade e tempo de contribuição, para pagar as aposentadorias por invalidez e também garantir as pensões para as famílias dos servidores e aposentados falecidos. É assim o trabalho do IPREM, ajudando que todos contribuam para o bem-estar de nossos segurados, aposentados e pensionistas. É de responsabilidade do proprietário a construção e conservação de passeios em toda a extensão do terreno, seja ele edificado ou não. Os passeios ainda devem facilitar o escoamento das águas das chuvas e o tráfego de pessoas com deficiência. Lembrando que as calçadas de obras novas deverão estar de acordo com as calçadas vizinhas já existentes, sem degraus ou saliências. E ainda, o piso do passeio deverá ser de material firme, resistente e antiderrapante. Não se esqueça, é lei!
Você sabia que no site da Câmara tem um ícone que te leva direto para a página do Centro de Bem-Estar Animal? Ali você encontra todos os cães que estão disponíveis para adoção. A adoção responsável salva vidas. www.cmpa.mg.gov.br Câmara Municipal de Pouso Alegre. O desenvolvimento da sua cidade passa por aqui. E quando o assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Estamos de volta com o Câmara Entrevista e hoje o nosso assunto é segurança no trânsito, educação no trânsito, porque você, se não é motorista, você é pedestre e precisa estar ciente e consciente das suas leis, dos seus deveres, dos seus direitos. E para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com a Vera Machado, que é educadora de trânsito da Prefeitura de Pouso Alegre. A gente estava falando aqui sobre a campanha maravilhosa que a Prefeitura está fazendo, que é Sinal Verde para a Vida. A Vera tá até com a camisa ali, porque na próxima segunda-feira começaremos aí a Semana Nacional do Trânsito. Então assim, temos que ter essa consciência durante todo o ano, mas temos uma semana específica para alertar mesmo as pessoas. Vera, qual que é o principal problema enfrentado aqui em Pouso Alegre quando a gente fala de trânsito? Sim, são vários, viu? Mas eu vejo que é mais imprudência mesmo, sabe? O que precisa ser melhorado é o respeito, a consciência mesmo das pessoas de não agirem com tanta imprudência. Porque, olha, acontecem muitas autuações e o que eu observo, a maioria das autuações são falhas humanas, são imprudências humanas. Porque a pessoa pensa assim, eu estou dirigindo, posso dirigir de qualquer jeito, não preciso utilizar o cinto de segurança, não preciso respeitar o semáforo, posso parar estacionar em frente a uma garagem. Então, olha só quantas incoerências que a gente acaba vivenciando no nosso dia a dia, que os agentes são chamados para atender ali, fazer uma autuação de carro que está estacionado em frente à garagem, aí precisa de chamar o guincho, não é? E muitas autuações com pessoas, com condutores que não utilizam o cinto de segurança, crianças que são transitadas também de forma ilegal, às vezes a criança é pequena no banco da frente, não Sem é? cadeirinha. É isso. Então, assim, a maioria é imprudência. Usar o celular ao dirigir é uma das coisas que também mais... eu falo que é o carro-chefe das autuações de trânsito. É o não uso do cinto e o uso do celular ao dirigir. E as duas, né? Porque o cinto ele pode salvar a sua vida caso aconteça de você bater. E também o celular, uma piscadinha que você dá, alguém entrou na frente, uma criança. Exatamente, coisa de segundo. Porque o que acontece? Com o pedestre, a gente tem muita dificuldade do pedestre atravessar na faixa sem observar se está vindo o carro em alta velocidade. Porque se o carro está em alta velocidade, às vezes não dá para ele parar. Então o pedestre, ele tem direito de atravessar na faixa? Tem, porém, ele tem o dever de observar. E quando está no semáforo, mesmo tendo faixa no semáforo, o pedestre precisa observar isso. Se o sinal está aberto para o carro, ele precisa aguardar a vez, né, para ele atravessar. Espera fechar para o carro, aí ele atravessa com segurança. Então, ou seja, é imprudência do pedestre também. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande. Agora, em agosto, nós celebramos o Dia do Pedestre e eu fui em vários semáforos com os agentes e a equipe das autoescolas que sempre estão comigo, o pessoal do Celinho também estão comigo, sempre conscientizando os pedestres. Aí, o que a gente faz? Eu coloco no pirulito ou numa bala uma etiquetinha com uma mensagem assim, gentileza gera gentileza no trânsito também. Ou então, assim, juntos salvamos vidas, que é o tema, enfim, uma frase chamativa, né, parabenizando o pedestre e o condutor que agiram corretamente e parabenizo os pedestres que esperam o sinal fechar para o carro passar. E parabenizo o carro que para na faixa onde não tem semáforo, aguardando a vez do pedestre atravessar também. Então, ou seja, eu estou tentando mudar essa realidade, parabenizando, promovendo ali, né,
Um O reconhecimento? reconhecimento, né, dessas pessoas que estão agindo corretamente. Não só punir, mas também Exatamente, parabenizar porque está fazendo exatamente. certo. Eu falei assim, nós temos que sair do círculo vicioso e partir para um círculo virtuoso. Então eu vejo que, de repente, ao invés de punição, ver esse outro lado, né, de gratificação, de parabenizar realmente, pode ser que surja mais efeito. Então eu estou partindo agora para esse parâmetro aí, para ver se flui um pouco mais, né, de efeito, para que a gente tenha um pouco mais de retorno das atitudes, tanto do pedestre quanto dos condutores no trânsito. Porque, olha, os pouso-alegrenses precisam melhorar muito. Tem muitos pouso-alegrenses, muitos condutores excelentes, que são parabenizados, mas muitos ainda precisam melhorar. É complicado. E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores também, né, Vera, a respeito da faixa de pedestre, né? Tanto a faixa elevada quanto a faixa de pedestre. Que muitos pedestres também, agora falando de quem não está dirigindo, que acham que se tem a faixa, ele tem um direito independente ali se tem semáforo ou não. E da mesma forma que o motorista às vezes não para, e aí acontecem muitos acidentes por causa dessa questão, né? É uma conscientização que a gente tem que trabalhar bastante. Bastante, exatamente. Então eu falo assim que tem muitos pedestres hoje com o celular na mão também, e ele está ali falando ao celular, e ele atravessa na faixa como se ele estivesse na passarela. É muito complicado essa realidade. Então o pedestre precisa ficar um pouco mais antenado, porque se o semáforo está aberto, o carro precisa atravessar. Então ele precisa realmente respeitar, né? E os condutores virem mais devagar, reduzir a velocidade no local onde tem as faixas e não tem semáforo, né? Então eu falo assim que ambos precisam fazer a sua parte, para que a gente encontre essa harmonia que a gente tanto busca, que a gente tanto sonha, não é? São sonhos, é utopia? Pode ser, mas ela pode se tornar realidade, né? De acordo com que as pessoas entenderem que cada um pode e deve fazer a sua parte para um trânsito melhor. É igual você falou, se cada um fizer a sua parte, tudo melhora. Temos um outro problema aqui também que é muito comum, que tivemos até uma ação especial lá na praça, que é o estacionamento, tanto para idosos quanto para pessoas com deficiência, que muita gente não respeita, acaba ocupando aquela vaga, e aí quando essas pessoas têm aí a preferencialidade no local, acabam não tendo lugar para estacionar. Sim, nós temos muitos problemas com isso também. O idoso, tanto o idoso quanto o deficiente, ele precisa ter o cartão, essa credencial, né, específica do idoso ou do deficiente. Eu também faço um trabalho com isso, e quando eu vejo algum carro que não tem a credencial, que não tem o cartão, principalmente na vaga do deficiente, nesse flyer que eu fiz, está assim, essa vaga não é sua nem por um minuto, sabe? Então eu falo assim, quando você vê alguém que sai, que não tem deficiência nenhuma, poxa, ele quer usar a vaga, mas ele gostaria de ser deficiente? Tenho certeza que não. Se ele passasse por isso, como ele reagiria? Exatamente, como reagiria, né? E assim, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz que ele tem o direito a essa credencial. Estando com essa credencial, ele tem direito à vaga por 2 horas. Então, ele precisa ter essa consciência de que aquela vaga, mesmo ele portando o cartão, né, estando com a credencial, ele tem direito àquela vaga por 2 horas. Aí ele precisa sair, precisa ver essa rotatividade também. E, infelizmente, nós temos pessoas que colocam o carro lá porque está com o cartão, deixa, não é? Mas se passou de 2 horas, o agente conseguiu detectar que ele está ali mais do que esse período, ele também poderá ser autuado. Então, ele precisa respeitar essas 2 horas, a que é direito dele, né? E falando aí dessa questão aí de ser autuado, dos nossos agentes de trânsito, eles passaram essa semana por uma capacitação, né? Eles estão passando, né? Por uma reciclagem. A semana toda, tá? Então, assim, a prefeitura, a Secretaria de Trânsito sempre preocupa com isso. Há um ano atrás, 1 ano e meio, eles já tiveram essa reciclagem e agora novamente. Então, assim, como professor, ele precisa estar sempre reciclando. Eu penso que qualquer profissional realmente precisa dessa reciclagem para corrigir, né? Parar as arestas, corrigir aquilo que precisa ser corrigido e melhorar o seu efetivo no dia a dia, né? Como profissional realmente. Então, eles estão passando por essa reciclagem, irá até sexta-feira, a semana toda.
Que bacana, né? Então sempre aí preparando os profissionais para atuarem da forma correta, né? Tenho muitos agentes que são muito parceiros na educação do trânsito, sabe? Me acompanham nas palestras, nas conscientizações. Então a gente está sempre preparando eles para isso também. Vera, qual que é o recado que você deixa aí para as pessoas que estão nos assistindo, sejam elas motoristas ou não, a respeito aí da educação do trânsito? Que a educação no trânsito é dever de todo cidadão. Seja pedestre, seja motorista, seja filho, seja pai, que nós devemos vestir a camisa por um trânsito melhor, que nós devemos entender que a diferença no trânsito quem faz somos nós, são as nossas atitudes, não é? E entender que são vidas que estão no trânsito. Eu deixo esse convite aí para os pouso-alegrenses que reflitam sobre sua atitude no trânsito, tanto quanto pedestre como motorista, tanto como motorista, que vocês reflitam e vejam o que eu estou fazendo por um trânsito melhor. Eu tenho conscientizado meus filhos para que tenham um trânsito melhor, para fazer a sua parte, né? Eu tenho dado a minha contribuição, né, no trânsito, no dia a dia de nossa cidade, então eu deixo esse convite. A mudança no trânsito está dentro de cada um de nós. Nós fazemos a diferença no trânsito e juntos salvamos vidas. E recapitulando aí para o pessoal, na segunda-feira começa a semana. E o que a gente vai ter? Na segunda-feira nós teremos blitz educativa, ainda a definir o local com a Polícia Militar. Na terça-feira teremos conscientização nos semáforos. Na quarta teremos blitz novamente, também local a definir. Na quinta-feira teremos semáforos de manhã e à tarde. Na sexta-feira, conscientização, simulação às 9 da manhã na Praça Senador José Bento, com a equipe da Arteres e Corpo de Bombeiros. E às 15 horas na Praça João Pinheiro, com as crianças do CEIM, Monsenhor Mendonça, da Escola Estadual Dom João Rezende e da Escola Estadual Joaquim Queiroz. Deixo também o convite para todos irem assistir e prestigiar esses eventos. É isso aí, pessoal. Vamos deixar aí nas nossas redes sociais, vamos fazer mais matéria para explicar para vocês como será essa semana. E quem tiver alguma dúvida, pode acessar aí o site da Prefeitura, que é pousoalegre.mg.gov.br. Muito obrigada, Vera. Eu que agradeço, Cindy, coloco-me à disposição, tá bom? E caso alguém esteja também nos assistindo, queira nos marcar alguma palestra, alguma indústria, tá? Nas escolas sempre me ligam e alguma indústria também podem nos ligar, que nós estaremos à disposição para fazer essa palestra de conscientização, tá bom? Obrigada por essa oportunidade e conto aí com o apoio de vocês no decorrer da semana, para que nossa semana seja uma semana que tenha bom êxito. É isso aí, muito obrigada. E aí ficou o recado da Vera, na verdade foram muitos recados hoje. Você aí é empresário, as escolas que quiserem aí chamar a Vera para dar uma palestra aí sobre educação no trânsito, ou caso aí vocês queiram fazer uma entrevista com ela, levar ela para bater um papo com as crianças, é só entrar em contato lá com a Vera. Qual é o telefone de lá? Com certeza, 3449-4974. 3449-4974. E a gente vai ficando por aqui com o nosso recado aí, sinal verde para a vida. Nosso Câmara Entrevista fica por aqui. Em breve voltaremos com mais uma entrevista super especial para você que está nos assistindo pela TV Câmara.